Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para iniciarmos a análise do tema que fala sobre áreas de figuras planas. Trabalharemos todas as áreas que são importantes para que você possa desenvolver as questões da sua prova. Portanto, trataremos sobre a área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo, a área do losango, a área do triângulo, a área do trapézio, a área do círculo e também a área da coroa circular. Logo, a partir de agora, nós iniciaremos, portanto, a nossa análise que versará sobre áreas de figuras planas. Acompanhe comigo. O assunto de hoje é áreas. Podemos dizer que área representa o espaço físico ocupado pela figura plana, dentre as quais podemos analisar e destacar a área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo, a área do losango, do triângulo, trapézio, círculo e também da coroa circular. E aí você provavelmente já está se perguntando, professor, já que a área representa o espaço físico ocupado pela figura plana, e existem ao todo 8 que nós analisaremos a partir de agora, será que vale a pena, professor, decorar? Bom, é aquilo. Sempre falo para os meus alunos que, se você puder lembrar sem precisar deduzir, é melhor. Nós sabemos que normalmente você lembra, até porque isso foi muito trabalhado na época do seu colégio, na sua formação, a área do quadrado, lado vezes lado, e a área do retângulo, base vezes altura. Assim como a área do círculo, πr ao quadrado. Essas 3 áreas você costuma lembrar com mais naturalidade. Agora, a sua dificuldade geralmente é lembrar das outras áreas. E eu já destaco a você que a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo, também é base vezes altura. A área do losango é super tranquila, afinal, é a metade do produto das diagonais. A área do triângulo também é bem tranquila. A área do triângulo é a área do retângulo divididos por 2. A área do trapézio é um pouquinho mais extensa. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura divididos por 2. E a área da coroa circular, π que multiplica o raio do círculo maior ao quadrado menos o raio do círculo menor ao quadrado. Pronto. Essas são as áreas das figuras planas que você precisa lembrar para levar para a sua prova. Então, nós temos aqui a área do quadrado, lado vezes lado, a área do retângulo e do paralelogramo, que é a mesma coisa, base vezes altura, a área do losango, produto das diagonais divididos por 2, a área do triângulo, base vezes altura divididos por 2, a área do trapézio, somatório das bases, maior mais a menor, vezes altura dividido por 2, a área do círculo, πr ao quadrado, e da coroa circular, π, que multiplica o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Pronto. Temos aí o que você precisa lembrar para a sua prova, como se fosse um formulário. Na matemática a gente indica cálculo de área pela letra S. E aí você tem, nesse caso, todas as áreas apresentadas para você lembrar. O que eu vou fazer? Já que a do quadrado, a do retângulo e a do círculo você costuma lembrar com naturalidade, as demais áreas
paralelogramo, losango, triângulo, trapézio e coroa circular, eu vou indicar para você através de relações dedutivas como lembrar dessas áreas das figuras planas, tá? Portanto, começaremos então a nossa análise falando sobre a primeira figura, quadrado. E eu vou mencionar, quando for interessante, algumas características que poderão te ajudar a resolver questões de prova, tá? Primeiro falando aqui sobre o quadrado. Coloquei aí já na tela, enquanto eu estou apagando, a nossa primeira figura plana. E quando nós falamos em quadrado, automaticamente a gente acaba lembrando, isso foi muito trabalhado também na época do colégio, a gente acaba lembrando do quadrado, a gente lembra que é uma figura plana formada por 4 lados exatamente iguais. Ou seja, esses 4 lados do quadrado possuem exatamente a mesma medida. Portanto, se esse lado aqui eu chamar de L, esse lado aqui também é L, esse lado aqui também será L, esse lado aqui também será L. Beleza. Só que lembrando a todos, né? Nós estamos trabalhando com o conceito de áreas e não de perímetro. Porque se nós falássemos em perímetro, perímetro representa o somatório dos lados de uma figura. E aí seria L mais L mais L mais L, estaríamos falando de 4L, seria o perímetro do quadrado. Só que o que nos interessa é o espaço físico ocupado por essa figura plana. Portanto, a área do quadrado é lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Sendo assim, você consegue identificar a área do quadrado, é só fazer o produto dos lados, né? Lado vezes lado, mesma coisa que lado ao quadrado. Exemplo, se eu disser para você que esse quadrado tem 4 centímetros de lado, a área desse quadrado será lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Se o lado é 4 centímetros, então fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E uma coisa importante, na verdade, quando nós fizemos aqui lado vezes lado, era 4 centímetros vezes 4 centímetros. 4 vezes 4 dá 16. Está aqui o resultado. Porém, quando eu faço centímetro vezes centímetro, eu acabo criando centímetros quadrados, que representam a unidade de área. Afinal, unidade de área é a unidade de comprimento multiplicada por ela mesma. Portanto, a unidade de comprimento elevada ao quadrado. Sendo assim, a área, ou seja, o espaço físico ocupado por esta figura plana, tem uma área de 16 centímetros quadrados. E se eu quisesse, porventura, descobrir o perímetro, como um quadrado possui os 4 lados exatamente iguais, o perímetro, como eu coloquei, representa o somatório dos lados. Então, só de curiosidade, o perímetro seria 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16 centímetros. Esse seria o nosso perímetro. Até porque o perímetro seria lado mais lado, mais lado, mais lado. Mesma coisa que 4 vezes o lado. O lado mede, nesse caso, 4 centímetros. E se eu fizesse a aplicação de que o perímetro é 4L, seria 4 vezes 4, que dá 16 centímetros. O mesmo resultado que eu acabei encontrando no somatório. Beleza? Então não se esqueça, o espaço físico ocupado pelo quadrado, a fórmula é essa daqui, ó. Lado vezes lado, ou lado ao quadrado. E a indicação do perímetro, somatório dos lados,
como são 4 lados e são exatamente iguais, o perímetro do quadrado é 4L. Perfeito? Observação importante. Quadrado, eu falei para você que tem 4 lados exatamente iguais e eu tenho também 4 ângulos internos exatamente iguais. Cada ângulo interno do quadrado mede 90 graus, tá? Outra informação que pode ser importante. Quando você traça a diagonal no seu quadrado, você acaba dividindo um quadrado em 2 triângulos exatamente iguais, beleza? E, nesse caso, a diagonal de um quadrado, porventura, se você quiser e tiver curiosidade, dá para perceber que quando a gente traçou essa diagonal no quadrado, nós formamos um triângulo retângulo, que é esse aqui que eu estou destacando para você agora. Formamos um triângulo retângulo, porque é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A diagonal desse quadrado é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É a famosa hipotenusa. A hipotenusa dessa diagonal do quadrado, que representa a hipotenusa desse triângulo retângulo, essa hipotenusa é facilmente encontrada através de uma fórmula. L raiz de 2, ou seja, é o lado do quadrado vezes raiz de 2. Portanto, se eu quisesse fazer essa aplicação aqui, nesse quadrado de baixo, traçando a minha diagonal, aqui nós sabemos que é um ângulo de 90 graus. Sabemos, portanto, que nós caracterizamos aqui uma diagonal de um quadrado e, ao mesmo tempo, essa diagonal representa a hipotenusa daquele triângulo retângulo que eu estou acabando aqui, de caracterizar para você. Dá para você perceber que, se você quiser saber o valor dessa diagonal, é só fazer L raiz de 2. Quem é ao lado do seu quadrado? Não é 4 centímetros? Então, seria diagonal do quadrado, 4 raiz de 2 centímetros. Detalhe, se essa diagonal do quadrado é a hipotenusa desse triângulo retângulo, dá para descobrir também aplicando o famoso Teorema de Pitágoras. Afinal, no Teorema de Pitágoras, vale a pena ressaltar, vou colocar carinhosamente aqui Teorema de Pit, que é o famoso amigo Pitágoras. Pitágoras enunciava o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se nós não soubéssemos esse valor aqui e chamássemos de Dzão, que é a diagonal daquele quadrado, essa diagonal, como eu falei, ao mesmo tempo representa a hipotenusa desse triângulo retângulo. Portanto, 4 centímetros seriam os catetos daquele triângulo retângulo. E o Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, Dzão ao quadrado. Portanto, teríamos 4 ao quadrado, 16, mais 4 ao quadrado, 16, é igual a Dzão ao quadrado. E aí nós teríamos isso aqui, Dzão ao quadrado é igual a 16 mais 16 dá 32. Logo, Dzão seria a raiz quadrada de 32. Afinal, ainda que isso seja uma equação do segundo grau para resolver, se estamos trabalhando com geometria, não dá para trabalharmos com medidas negativas, então a solução seria positiva. Raiz quadrada de 32 fatorada dá 4 raiz de 2. E aí você conseguiria encontrar 4 raiz de 2 centímetros também como resposta da diagonal do quadrado, que na prática representa a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu destaquei. Maravilha? Bom, já falamos um pouquinho então sobre quadrado, já dei até uma pincelada sobre Teorema de Pitágoras. Agora, a nossa próxima figura plana é a
é o retângulo. Falaremos então sobre algumas características importantes do retângulo. Vamos lá para a nossa próxima figura, retângulo. O retângulo também foi muito explorado, como eu falei, na época do colégio. Figura plana super tranquila de se trabalhar. Portanto, acompanhe comigo como é que funciona a análise em cima do retângulo, né? Serei bem objetivo quanto à análise. Primeiro que o retângulo, ele é bem similar ao quadrado. Por que ele é similar? Porque os seus 4 ângulos internos também são exatamente iguais e medem 90 graus. Beleza. Professor, o retângulo tem diagonal? Tem. Olha lá, dá para traçar a diagonal. Na verdade, são 2 diagonais, assim como o quadrado também, mas só tracei uma. Professor, percebi que quando você traçou a diagonal, você formou novamente um triângulo retângulo, porque aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Beleza. Professor, se eu quiser saber essa diagonal, eu consigo? Consegue. Mas é a mesma coisa do quadrado, L raiz de 2? Não. Porém, dá para saber essa diagonal aqui? Dá. De que maneira? Se você está trabalhando com triângulo retângulo, aquela diagonal do retângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Portanto, é a famosa hipotenusa daquele retângulo. Aplicaria teorema de Pitágoras e facilmente você encontraria aquela hipotenusa. Mas não estou aqui para isso não, tá? Estou aqui para poder falar para você sobre a área do retângulo, o espaço físico ocupado por um retângulo. Perceba o seguinte, o retângulo ele possui 2 pares de lados paralelos possuindo a mesma medida. Ou seja, se eu falar para você que isso é a base B do meu retângulo, o lado oposto é paralelo e possui a mesma medida. Então aqui eu também tenho a base B do meu retângulo. Se eu disser para você que isso representa a altura do meu retângulo, o lado oposto é paralelo e possui a mesma medida. Então aqui eu também tenho a altura do meu retângulo. Qual é o objetivo que nós estamos trabalhando? O espaço físico ocupado pela figura plana, ou seja, a famosa área do retângulo. É só fazer base vezes altura. Critério idêntico ao do quadrado. Fazemos lado vezes lado. Aqui fazemos base vezes altura. Simples assim. Está aqui a área do retângulo. Base vezes altura. E se porventura você quiser saber o perímetro, seria o somatório dos lados do retângulo. Portanto, B mais H mais B mais H. Perceba comigo que esse B está sendo somado 2 vezes. Então é a mesma coisa que 2B. E o H está sendo somado 2 vezes. Então 2H. Prontinho. O perímetro do retângulo nada mais é do que 2B mais 2H. Exemplo prático. Vamos supor que aqui tenhamos um retângulo de base 5 decímetros e de altura 4 decímetros. O nosso propósito é calcular a princípio a área daquele retângulo, é base vezes altura, ou seja, 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. E quando eu faço decímetro vezes decímetro, eu tenho decímetros quadrados. Beleza. Calculei então a área daquele retângulo. E se eu quiser calcular o perímetro, poderia fazer isso aqui, ó. Se a base é 5 decímetros, o lado oposto é paralelo e possui a mesma medida. Portanto, aqui também vale 5 decímetros.
Se a altura mede 4 decímetros, o lado oposto é paralelo, possui a mesma medida, aqui eu também tenho 4 decímetros. O perímetro é o somatório dos lados, seria 5 mais 4, mais 5, mais 4. 5 mais 4, 9, 9 mais 5, 14, mais 4, 18 decímetros. Mas também poderia chegar naquela relação de que perímetro é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. 2 vezes a base, 5, mais 2 vezes a altura, 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. 10 mais 8, 18 decímetros. Tá aí o que você queria. Beleza? Detalhe importante. Área do quadrado, lado vezes lado. Área do retângulo, base vezes altura. E agora nós vamos começar a fazer um trabalhinho dedutivo falando sobre paralelogramo. E o paralelogramo tem a mesma área de um retângulo. Também é base vezes altura. Perceba só. Temos aí terceira figura na tela. Vamos começar a tratar sobre a área do paralelogramo. Primeiro vou passar para você uma ideia dedutiva para depois partir para a ideia prática. Tudo bem? Vamos lá entender como é que funciona então esse conceito para você perceber, para você enxergar que quando eu falo em paralelogramo é a mesma coisa que falar sobre retângulo. Quer ver só? Temos aqui um paralelogramo que tem uma grande semelhança com um retângulo. Pares de lados opostos possuindo a mesma medida. Beleza. Ou seja, se aqui eu chamo de B, que é a base do meu paralelogramo, aqui eu também chamo de B. Lado oposto, possuindo a mesma medida. Se esse lado aqui, porventura, eu chamo de A, aqui eu também tenho A como medida. Vou começar a brincar com esse paralelogramo da seguinte forma. Vou pegar o vértice desse paralelogramo aqui, vou traçar uma altura encontrando a base, formando um ângulo de 90 graus, caracterizando a minha altura. Do meu paralelogramo. Olha só que interessante. Quando eu faço essa caracterização, eu percebo que o meu paralelogramo ele é formado agora por um triângulo retângulo, que é essa região aqui número 1, mais essa região número 2, que é, na verdade, um trapézio, né? Temos aqui essa região número 2, ó, que é um trapézio. Beleza. Aqui é o espaço físico ocupado pelo paralelogramo. O que eu vou fazer? Esse triângulo retângulo que eu formei aqui, ó, formei um triângulo retângulo que eu estou destacando aqui agora para você, bem pequenininho. Esse triângulo retângulo que faz parte desse paralelogramo, eu vou deslocá-lo para esse outro lado que está aqui, ó. Tudo bem? Então, se aqui a altura era interna ao paralelogramo, ela passará a ser externa. Beleza. Esse cateto desse triângulo retângulo virá para cá. 90 graus. Aqui eu também tenho 90 graus. E o que vai acontecer? Quando eu desconsidero essa parte aqui do meu paralelogramo e observo que esse pedacinho que estava aqui eu desloquei para cá, eu ainda estou ocupando o mesmo espaço físico. A figura 2
com a figura 1, que é esse triângulo retângulo que eu tinha formado. E olha só o que aconteceu. Nós tínhamos um paralelogramo que acabou se transformando na seguinte figura. Notem que aqui eu tenho H. Notem que aqui eu tenho B. Portanto, aqui eu também tenho B. E notem que aqui eu também tenho H. Porque aquele triângulo que estava lá foi deslocado para cá. Perfeito? Ou seja, estou provando para você que o paralelogramo tem o mesmo espaço físico ocupado pelo retângulo. Porque essa foi a figura que a gente acabou formando, né? Quando a gente passou esse triângulo retângulo que estava aqui à esquerda para a direita, a gente acabou formando aquela figura ali e aquilo realmente representa um retângulo. Logo, se o espaço físico ocupado pelo retângulo é o mesmo espaço físico ocupado pelo paralelogramo, se para encontrar a área do retângulo eu faço base vezes altura, para poder encontrar a área do paralelogramo eu também farei base vezes altura. Só isso. Então não se esqueça, a área do retângulo é a mesma área do paralelogramo. É só fazer base vezes altura. Só isso. Então, a área do paralelogramo é só fazer base vezes altura. Construindo aqui um exemplo para você, vamos supor que a base desse paralelogramo meça 5 decímetros e que a altura desse paralelogramo meça 4 decímetros. Maravilha! Se eu quero saber a área desse paralelogramo, é só fazer base vezes altura. Ou seja, já colocando direto aqui, base 5 vezes altura 4. 5 vezes 4 dá 20. Porém, quando eu faço decímetro vezes decímetro, eu encontro decímetros quadrados. Esse é o espaço físico ocupado por aquela figura plana. Beleza? Próxima figurinha é o losango. Vamos trabalhar então um pouquinho do losango para que você consiga perceber melhor a importância dessa figura plana muito cobrada em provas. Estamos aí chegando à metade da nossa análise, tá? Bom, quando eu falo sobre losango, é bem curioso falar sobre losango, porque o losango ele é bem parecido mesmo com um quadrado. Como assim? Lembra que eu falei para você que o quadrado possui 4 lados exatamente iguais? Então, o losango também. O losango possui 4 lados exatamente iguais. Interessante, né? Aqui, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Professor, mas calma aí. Se o quadrado possui 4 lados iguais e o losango também, o que diferencia um do outro? Os seus ângulos internos e as suas diagonais. Porque no quadrado, os 4 ângulos internos medem 90 graus. E no losango eu não posso afirmar isso. Outra coisa importante. No quadrado, as diagonais são exatamente iguais. No losango, não. No losango eu tenho uma diagonal maior e eu tenho uma diagonal menor. Então vamos começar a trabalhar aqui a ideia do losango, beleza? Vou fazer o seguinte, para você começar a entender como funciona esse processo, eu vou traçar as duas diagonais do losango, tá? Essa diagonal aqui, ó, eu vou chamar de Dzão.
E essa diagonal aqui, ó, que é menor, vou chamar de Bzinho. Beleza. E aí, professor? E aí que a gente vai começar a brincar um pouquinho com o losango. E uma informação aqui já é importante. Quando você traça essas duas diagonais, elas se cortam, elas se cruzam perpendicularmente, formando 4 ângulos de 90 graus. Maravilha. E daí que, por esse fenômeno, essas diagonais se dividem exatamente ao meio. Exemplo, se essa diagonal maior aqui mede 8 milímetros, é porque esse pedacinho aqui é 4 milímetros, perdão, esse pedacinho aqui é 4 milímetros e esse outro pedacinho aqui vale 4 milímetros. Se a diagonal menor mede 6 milímetros, esse pedacinho aqui mede 3 e esse pedacinho aqui mede 3. Ou seja, vamos colocar os valores? Se a diagonal maior mede 8, aqui é 4, aqui é 4. Se a diagonal menor mede 6, aqui é 3 e aqui é 3. Olha só que interessante. Na verdade, quando você coloca as medidas apresentadas no seu losango, você acaba percebendo que esse losango aqui ele possui 4 triângulos retângulos exatamente iguais. É isso mesmo. 4 triângulos retângulos exatamente iguais. 1, 2, 3 e 4. Temos aqui 4 triângulos retângulos exatamente iguais. É esse o espaço físico ocupado por um losango. Beleza. Vamos brincar um pouquinho com esse losango? Vamos embora. O que eu vou propor a você para você entender o que eu vou fazer? Essa diagonal maior que estava interna nesse losango, eu vou transpor externa para a direita e para a esquerda. Portanto, aqui eu tenho a diagonal maior e aqui eu também tenho a diagonal maior. A diagonal menor, que estava interna, eu vou transpor externa para a parte superior e para a parte inferior. E vou começar a brincar com esse losango agora de uma outra maneira. Por exemplo, isso aqui mede 8, que é a nossa diagonal maior. Portanto, isso tudo aqui também mede 8. Isso tudo aqui também mede 8. Logo, aqui é 4, 4, 4 e 4. Minha diagonal menor mede 6. Logo, esse lado mede 6, esse lado também mede 6. Logo, aqui eu tenho 3, 3, 3 e 3. E detalhe, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 90 graus. Só para você entender o que aconteceu aqui, ó. Acabamos de formar, na verdade, 8 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 6 milímetros. Acabamos de formar, na verdade, um retângulo. Um retângulo de base 6 milímetros e de altura 8 milímetros. E esse retângulo, lembrando que isso aqui era o nosso losango, né? Esse retângulo, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos retângulos exatamente iguais. Ó,
esse aqui é o meu primeiro triângulo retângulo, esse aqui é o meu segundo triângulo retângulo, esse aqui é o meu terceiro triângulo retângulo, esse aqui é o meu quarto triângulo retângulo, esse aqui é o meu quinto, esse é o meu sexto, esse é o sétimo e esse é o oitavo. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só que interessante. O que eu acabei de formar aqui foi um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Beleza? Esse retângulo possui 8 triângulos, enquanto o que estávamos trabalhando era o losango, que possui 4 triângulos, ou seja, a metade. Observando esse retângulo que está aqui, ó, a base desse retângulo é 6 milímetros, que é a diagonal menor do meu losango. Então, desenho. A altura desse retângulo mede 8 milímetros, que é exatamente a diagonal maior do meu losango. Ou seja, podemos dizer agora que a área daquele retângulo nada mais é do que desenho vezes desão. Só que o losango, como ele possui 4 triângulos, que é a metade do que um retângulo possui, o retângulo possui 8 triângulos retângulos, se eu quero encontrar a área do losango, a área do losango nada mais é do que a área do retângulo, só que por ele ocupar a metade do espaço físico, eu vou pegar e vou dividir por 2. Só isso. Ou seja, a área daquele losango seria diagonal vezes a outra diagonal, né? A menor vezes a maior, tanto faz a ordem. 6 vezes 8 sobre 2. 8 por 2 dá 4, 6 vezes 4 dá 24. Milímetro vezes milímetro, milímetros quadrados. Tá aí então, 24 milímetros quadrados, até porque a área do retângulo seria base vezes altura, 6 vezes 8, 48. E aqui, ó, só para realmente comprovar, a área do losango é a metade da área do retângulo. É por isso que a gente fez a análise em cima de um retângulo, ao invés de colocar base e altura, colocamos as duas diagonais, porque deduzimos isso. E como o losango ocupa a metade do espaço físico que um retângulo ocupa, nós pegamos essas diagonais, multiplicamos e dividimos por 2. Só para comprovar que a área do losango representa a metade da área de um retângulo. Ou seja, é a metade dos produtos das diagonais. Mas, professor, lembra que você falou para mim que o losango possui 4 lados exatamente iguais. Beleza. Ou seja, temos aqui um triângulo retângulo formado, que é esse daqui que eu estou jogando para cá para você. 90 graus aqui é 90 graus. Lado oposto L, famosa hipotenusa. Esse catetinho aqui era 3, esse catetinho aqui era 4. E dá para você encontrar o lado do losango. Teorema de Pitágoras. Você faria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a L ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16, é igual a L ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. L ao quadrado é igual a 25. Logo, L é a raiz de 25. Lado daquele losango, 5 milímetros. Portanto, aqui é 5, 5, 5 e 5. Esse lado mede 5 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros e 5 milímetros. Maravilha! O que a gente vai fazer agora? Uma pequena pausa. Já já eu estou de volta com muito mais informação para você. Ainda faltam outras 4 áreas a serem analisadas: triângulo, trapézio, círculo e coroa circular. Fique ligado que daqui a pouco eu estou de volta.